Pronto, né? Pode começar. Bom dia. Espero que hoje estejam um pouco mais animadinhos que da última aula. Estavam a cara da derrota. Percebi, né? Estão menos sonolentos. Vamos dar continuidade aqui com a presença ilustre dos nossos colegas. Enzo, tem mais algum aqui, não? Já saiu, né? Da Alimentos 1. Vamos lá. Seja bem-vindo, Enzo. Fique à vontade, viu? Você é de casa. Então, para a aula de hoje, vamos dar continuidade a esta investigação que os clássicos fizeram e que é o ponto em comum que une as três teorias, as três escolas de pensamento social, a relação indivíduo-sociedade, a partir hoje, na aula de hoje, da contribuição do Émile Durkheim. Na aula passada, eu acredito, pelo que os colegas anotaram aqui no caderno, nós falamos apenas sobre o conceito de fato social. Foi isso? Confere? E aí eu apresentei os três atributos, as três características de um fato social a partir da lógica de Émile Durkheim. Ok? Inclusive foi questão, eu avisei e realmente caiu. Na prova do concurso do IFE, caiu uma questão sobre esse assunto. É incrível como é mal feita as coisas nesse negócio também. Eu peguei a prova de sociologia, a prova que vai selecionar os novos professores do IFE de sociologia, e a questão 23 da prova era essa: quais os três elementos do fato social segundo Durkheim? Era só isso que tinha na questão. Pode pensar na internet, está lá a questão. Os três elementos do fato social de Durkheim. Vocês acertariam aquela questão já. Exterioridade, generalidade e coercitividade. A questão estava tão besta que nas outras alternativas nem tinha assim uma ou outra característica, era só uma que aparecia os três. Nos demais eram outras coisas que não tinham nada a ver com o Durkheim. E aí vocês devem lembrar também da aula passada que estas três características foram por mim explicadas no que consiste cada uma delas. Um fato social tem exterioridade por quê? Porque ele existe independentemente da vontade particular de cada indivíduo. Por isso que ele é exterior a nós. As estruturas sociais com as quais nós convivemos e onde nós nos inserimos, elas não dependem da nossa vontade para existir. Eu até brincava na aula passada falando do exemplo do casamento, né? Ou da maternidade. Você pode se recusar a manter uma relação monogâmica com alguém, ou não. Pode, né? Mas o fato de você se recusar a isso, como o João Gabriel disse que não quer de jeito nenhum, não impede que outras pessoas alimentem o sonho, né, de conhecer o seu príncipe encantado, chegará até você montado num cavalo branco e lhe desposará. Mas porque esse regulamento, essa regra social que nós chamamos de casamento monogâmico, ela não depende da sua vontade. Ele existe antes de você nascer e quando você morrer continuará havendo. Esta é a tal exterioridade do fato social de Durkheim. Outro atributo que falamos na aula passada é o atributo da coercitividade. Essa palavra estranha, difícil, né? Que significa que os fatos sociais, além de não dependerem de nós, eles se impõem ao indivíduo como se fosse uma obrigação. De certa maneira, a sociedade nos obriga a obedecer estes fatos sociais, a cumprir estas regras, a atender essas expectativas. Essa é a característica da coercitividade dos fatos sociais. A coerção social é uma imposição que a sociedade meio que nos obriga a cumprir. E por fim, falamos que é também um atributo do fato social a tal da generalidade, que consiste nos fatos sociais terem uma existência comum na sociedade. É por todos conhecido. Mesmo que não seja por todos praticado,
mas são de uso comum na sociedade, são frequentes na sociedade. E mais que isso, eles são comuns em qualquer época, em qualquer tempo, com algumas variações. Você pode não saber, mas o casamento monogâmico é uma invenção na modernidade, na sociedade moderna. Apenas uma, mas é apenas uma das expressões do fato social casamento. Cada sociedade definiu um conjunto de regras, um conjunto de normas, de impedimentos e permissões sobre o casamento. Determinadas sociedades, em determinado momento da história, disse: nos casaremos apenas com uma pessoa do sexo oposto. Em outras sociedades, houveram outras formas de casamento. Então, por quê? Porque é um fato social generalista. Certo? Sobre o controle do casamento, sobre a forma, sobre as expressões sexuais, a sociedade já, em cada momento, estabeleceu um tipo de regra. Durante muito tempo, e aqui é uma aula bônus para vocês, uma coisa que, né, você não vai ter em toda a aula, então aproveita. Durante muito tempo existia uma tese na antropologia que era assim: toda sociedade tinha um ponto em comum. Cada sociedade escolheu uma forma de acasalamento, uma forma de permitir ou proibir formas sexuais, mas uma coisa era comum. Essa era uma tese, que em qualquer sociedade era uma prática comum, era uma proibição universal. A antropologia nasceu com essa fantasia de que pelo menos uma regra, uma proibição da vida sexual era comum em qualquer sociedade, em qualquer tempo, que era a proibição do incesto. Então, durante muito tempo, diversos antropólogos afirmavam que se existe uma proibição universal que em qualquer sociedade existiu, foi a proibição do incesto, do pai ou da mãe manter relações sexuais com os filhos. Isso durou séculos na antropologia. Mas, mesmo essa proibição, mesmo esta regra, já foi comprovado em pesquisas sociais antropológicas que não é verdade. Já encontraram, já foi objeto de pesquisa antropológica sociedades, grupos humanos, onde essa proibição não havia, ou não houve. Então, dentro da antropologia não existe nenhum tabu universal, no que se refere especificamente à proibição de práticas sexuais. Mas isso durou muito tempo, tá? Foi uma teoria que você ainda pode encontrar em algum livro de antropologia aí, essa regra universal da sexualidade, a proibição do incesto. O que não se configura mais como verdade científica. Mais uma prova de que a ciência é um conhecimento em constante transformação, dinâmico. Não existe dogmas dentro da ciência, nem mesmo na antropologia. Certo? Então esses são os fatos sociais segundo Durkheim. Estes são os atributos do fato social para Durkheim. Mas nessa relação de vida e sociedade, e aqui é bom que vocês levam para a vida, tá? Leva para a prova, leva para a vida. Durkheim é o autor que defende que na relação de vida e sociedade há uma predominância da sociedade sobre o indivíduo. Ok? Há uma predominância da sociedade sobre o indivíduo. Nesse polo sociedade-indivíduo, quem é mais forte, segundo Durkheim, é a sociedade. Por quê? Pela tese dos fatos sociais, que tudo numa sociedade se baseia na existência desses fatos. E um fato social é, antes de tudo, um conjunto de regras que regulamenta a vida das pessoas. O indivíduo é apenas um obediente às normas das regras, às regras morais, às regras sociais, às regras coletivas. Então, é como se o indivíduo tivesse frágil, tivesse menos força do que o coletivo. E que, mais que isso, ele é mais frágil que o coletivo e ele é apenas um cumpridor de regras coletivas, de regras morais. Há uma consciência coletiva que é mais forte que cada indivíduo. Por esta razão é que ele fala nos fatos sociais, como regras morais. Outro conceito fundamental da teoria de Durkheim para explicar
a relação indivíduo e sociedade é o conceito de solidariedade social. Sobre este, acho que não falei nenhuma vírgula ainda. Confere? Então vamos lá. Para Durkheim e para os três clássicos, o foco sempre foi entender como se dá a relação indivíduo e sociedade. Segundo Durkheim, era simples explicar. Como é que nos tornamos de indivíduo e sociedade? Como é que nos tornamos de partes um todo? E a grande dúvida de Durkheim era a seguinte: o que nos faz reunir? O que nos faz juntar? Qual é o ponto que permite e potencializa que vários indivíduos formem um coletivo e acreditem nas mesmas coisas e vivam juntos? Para ele, existe uma liga, uma cola, uma química, para usar uma linguagem um pouco mais atual para vocês, né? Uma química, uma atração, que, como se fosse um ímã, que reunisse todos os indivíduos. Como se um Goku levantasse os braços e pedisse de cada indivíduo, de cada ser vivo, um pouco da sua energia, formando essa sociedade, essa grande Gekidan, para matar filhos. Que liga é essa? Que nos torna grupo. Que deixa de ser a simples soma de indivíduos e nos torna um grupo. Ele vai dizer, é isso que eu vou chamar de solidariedade social. O termo solidariedade, dentro da ética cristã, você já conhece. Ajudar o próximo, fazer o bem, sem olhar quem. Mas para Durkheim, o termo solidariedade tem outro sentido. É o elemento que une as pessoas num grupo. É a cola. Vai fazer uma casa, tem os tijolinhos, né? 2 milheiros de tijolos para fazer a casinha. Só botar um em cima do outro, basta um sopro do lobo que a casa cai. Mas se você botar cimento, junta. Então, o que Durkheim chama de solidariedade social é esse cimento social que liga tijolinho por tijolinho, formando um todo, uma casa. Compreendido? É essa ponte, é esse laço, é esse elo que liga vários indivíduos. E segundo Durkheim, essa cola, essa liga, esse cimento, esse elo, ele pode acontecer por duas vias, por duas formas. Ou eu me ligo aos demais porque me pareço com ele, e aí é uma união por semelhança, muito comum, muito usual na vida social, a tendência que nós temos de nos aproximar dos que pensam igual a nós, dos que fazem as mesmas coisas que eu faço, dos que vestem as mesmas roupas que eu, dos que têm os mesmos hábitos que eu. É uma união por semelhança. O cimento que aproxima, a liga, o imã que chama, é porque somos parecidos. A essa união por semelhança, de estar próximo, de formar um grupo com os iguais a mim, Durkheim chama de solidariedade social mecânica, onde o critério de aproximação é a semelhança. E segundo ele, essa solidariedade mecânica foi o elemento que as sociedades pré-capitalistas utilizaram para se aproximar, para formar grupos. Todos os grupos sociais, todas as sociedades que se formaram até o capitalismo, segundo Durkheim, só se formavam pelo critério da semelhança. Aí você vai pensar numa tribo indígena da Austrália, do Xingu brasileiro. Lá, os componentes, os integrantes daquele grupo social são quase todos iguais. Não só fisicamente falando, mas reproduzem os mesmos costumes, repetem os mesmos atos.
Ali é uma solidariedade mecânica. É uma sociedade simples, segundo Durkheim. Mas que semelhança é essa, professor? Por que eles se parecem tanto? Será que eles andam juntos e acabam se parecendo? Não. O elemento da semelhança não é uma questão biológica. O que torna eles semelhantes e os aproxima, por solidariedade mecânica, é, na verdade, o fato de que eles não têm divisão social do trabalho. Que Durkheim chama aí de DST, divisão social do trabalho. Numa sociedade simples, onde a cola, a liga é semelhança, os indivíduos fazem as mesmas tarefas. Pegando esse exemplo triste, clássico e triste da tribo indígena, qual é a divisão de tarefas que existe lá dentro? No máximo, você separa as atividades do dia a dia por gênero e idade. No máximo. Existem tarefas que só homens fazem, outras que só mulheres fazem. Tarefas que adultos fazem, que crianças e idosos não fazem mais. Então a única divisão de funções é essa. Então, em sociedades pré-capitalistas, onde não há nenhuma divisão social do trabalho, o elemento que torna aquela ruma de gente um grupo é a semelhança. E o que os faz semelhantes é justamente isso, não ter divisão de tarefas. Veja que não é a necessidade do outro que me aproxima dele. Um membro de uma sociedade simples, se ele morrer, não vai fazer falta. Porque as tarefas que ele executava em vida, qualquer um está apto a fazer também. Então, eu não estou próximo dele, vivendo no grupo dele, porque ele seja essencial, indispensável. Não. É só pela semelhança que temos em comum. Compreender isso? É a tal solidariedade mecânica. Vamos ver se compreenderam mesmo. Então, com o advento do capitalismo, com o surgimento das sociedades capitalistas, Durkheim percebe que as pessoas começam a fazer, cada um, tarefas diferentes. No mundo capitalista, ninguém é capaz de fazer tudo que é necessário para viver. Cada um fica responsável por determinadas funções. Então, a divisão social do trabalho pós-capitalismo, ela é intensa. Quantas profissões foram necessárias para que essa aula acontecesse agora? E se faltasse um, não haveria aula. E mesmo assim, com tantas diferenças, com uma divisão social do trabalho tão intensa, tão complexa, tão alta, ainda estamos juntos, enquanto grupo. Qual é o elemento que nos liga agora, nesse mundo pós-capitalista? Não somos mais iguais. Cada um faz uma parte da produção. Mas mesmo assim ainda somos um grupo. Ainda constituímos grupo. Qual é a solidariedade agora? Segundo Durkheim, é a interdependência. É justamente o fato de precisar do outro e vice-versa, como diz Jardel, que nos liga. A esse tipo de solidariedade, que eu me ligo ao outro porque preciso dele, e ele também precisa de mim, essa relação de interdependência, e o cara me chama de solidariedade orgânica. Agora, o elemento de união social é a dependência recíproca entre os indivíduos. Isso em consequência dessa intensa divisão social do trabalho, típica das sociedades pós-capitalistas. E Durkheim chamará de sociedades complexas, onde predomina uma ligação por
interdependência, por precisar do outro. Compreendido? Agora vem a pergunta para ver se compreendeu mesmo. Pensando assim, por essa lógica de caminhando, que tem como marco divisor simples e complexas, DST baixa, DST alta, mecânica e orgânica, semelhança e interdependência. Haveria, nos dias de hoje, ainda, grupos sociais, grandes ou pequenos, que se formem por solidariedade mecânica? Nós temos aí 100, 200 anos de capitalismo, praticamente. De lá para cá, se intensificam cada vez mais as relações de trabalho, de muita divisão social do trabalho. Ainda haveria espaço na sociedade de hoje para grupos sociais que se formam por semelhança? Sim ou não? Exemplo. Em cidades menores, por exemplo, a gente vê a dimensão maior do que quebrei. Opa, me empolgou depois. Não, eu tava aí, né? Porque normalmente no interior a gente tem mais isso de divisão de trabalho. A mulher vai ficar em casa, vai cuidar da casa. Quanto menos divisão de trabalho, menos complexa, mais mecânica. Homens vão, mulheres que... Sim, só divisão por E gênero. aí normalmente, e aí isso não é apenas por gênero, então por idade quase intimidade. Então, criança pequena de 5 anos já vai lá ajudar seu avô, enfim. E teoricamente isso divide as relações, até a amizade, porque os homens só são amigos de homens e os homens só são amigos da mulher dele. E no máximo da vizinha, se precisar dela para aula. Assim como as mulheres só são amigas das mulheres que são vizinhas, porque também tem muitas coisas que saem de casa. Porque normalmente não tem muito. Não consigo fazer, tipo, não tem muito como conversar, porque não tem muito assunto. Porque o homem vai falar de roça e a mulher vai falar de cozinhar em uma casa. Mas eu quero um elemento, Gabriel, que une esse pessoal em grupo só. Isso aí Tem ainda um elemento. No caso aí tem que ser semelhança, né? A baixa divisão do trabalho, né? Mas ainda tá. Entendi. As sociedades, as comunidades rurais, que acho que é isso que o Gabriel quis falar, as comunidades rurais, onde predomina uma baixa divisão social do trabalho, tendo em vista que apenas o recorte é gênero, mas todos lidam com o campo, com a roça, né? Trabalho produtivo e reprodutivo, seria um exemplo de sociedade simples ainda. Embora um pouco distante, difuso, porque é muito complicado definir onde começa, onde termina a cidade, onde começa e onde termina a roça. Angical é um núcleo urbano? mais ou menos. Onde é que termina a parte urbana de Angical? Não falo a fronteira, mas assim, das relações sociais. É muito complicado você pegar e separar. A partir daqui é rural, a partir daqui é urbano. Numa cidade como Angical, principalmente, fica mais difícil ainda, porque você pega uma casa que tem uma antena parabólica na frente, Wi-Fi, TV e rede de esgoto passando, coleta de lixo, todos os atributos do urbano, não é? E no fundo do quintal tem uma plantação de milho. Aí é o que eu chamo de ambiente urbano, tanto rural quanto urbano. Esse termo urbano é de uma colega minha chamada Maria José Carneiro, professora da Universidade Federal Rural do Rio. Fantástica, Amazé. Ela cunhou esse termo urbano para definir uma dificuldade tremenda que nós temos de separar onde começa e onde termina o rural. As famosas pontas de rua, comum nas cidades menores do Brasil, deixam claro esse desafio quase que inatingível de definir. Então, geograficamente falando, eu não consigo definir. Eu consigo pensar em um ambiente rural, relações sociais tipicamente rurais e relações sociais tipicamente urbanas. Eu consigo falar nisso. Mas jogar isso dentro de um espaço geográfico delimitado, aí é um desafio desgraçado.
E isso também a gente tem a ajuda para compreender essa questão lá em um autor da sociologia clássica que ninguém fala, porque é velho, porque era um velho que escrevia, então mulheres e velhos nunca tiveram vez na ciência, que é o George Simmel, um autor fantástico, maravilhoso, e recomendo a todos a leitura, porque dele não vou conseguir falar. Conseguirei falar das mulheres clássicas, mas dos velhos não vai dar tempo. O George Simmel fala que ele chama de como é que ele diz isso? Atividade nervosa, a intensificação da atividade nervosa, como elemento que separa as relações rurais e as relações urbanas. Então, nas relações sociais tipicamente rurais, não há uma intensidade da atividade nervosa, econômica. Ela é mais parada, mais lenta. Então, até que você vai para o interior, parece que o tempo não passa, que as horas não andam. Você vai fazer uma comida, tem que pegar a trempe, cortar a lenha, catar o arroz, tirar, né, as escolhas, catar o feijão, cozinha e ainda não deu 11 horas. A cidade você tem o fogão a gás, o micro-ondas, que descongela a comida, bota no fogo, e o dia parece que não deu tempo, passou. Essa noção da passagem do tempo mais lenta, quando existe relações sociais tipicamente rurais, e essa intensidade, essa velocidade extrema do tempo, onde predomina relações sociais urbanas, se dá por essa intensificação ou não da atividade nervosa, segundo Simmel. Fantástico, né? E ele escreveu isso aí antes de Durkheim. E ele diz mais: o outro elemento característico dessa separação, que ele chama de atitude blasé, típica da vida urbana, onde predominam relações sociais urbanas intensas, com uma intensidade neural, você terá também, comumente, uma certa reserva em se relacionar com os outros. As relações sociais do ambiente urbano, aceleradas, elas são marcadas por uma atitude de reserva, que é a tradução do termo blasé. No mundo rural, essa reserva, essa espécie de proteção do outro não existe. No mundo urbano, como meio que uma defesa, uma autodefesa, você se reserva, faz do tal do blasé, que é entrar no elevador e ver duas pessoas que você não conhece, e para evitar dar bom dia e perguntar como ela está, você pega o celular e fica aqui. Quantas vezes você já fez isso? Chega num ambiente que tu não quer socializar com ninguém e recorre ao celular para... Você não quer dar bom dia para a pessoa, não quer perguntar como ela está, nem quer responder a pergunta, você vai, pega o celular e... A pessoa passa e você bota o celular no bolso do outro. Amarra o cadastro. É a atitude blasé. Tá com vergonha? Sim, se reserva, se protege. O recenseador do IBGE agora está sofrendo com a atitude blasé. Ele vai no condomínio com 200 apartamentos. Ele tem que pegar pelo menos 20, né, para dar a amostra. São 4 apartamentos por andar. O vizinho do 201 não sabe nada do 202. E não quer que ele saiba da vida dele também, não. Na outra casa aqui, você sabe quantos moram lá? Sei não. Eles têm filhos? Não sei. O filho dela estuda? Não sei. Porque você se reserva, se protege. Agora vai no interior. Recensear o IBGE no interior. Vai na casa só de uma pessoa. Pronto. Chega na casa da Dona Maria, daqui a 2 léguas tem a casa da Francisca, minha comadre. Ela tem uma filha que já não é mais nem virgem, que fugiu com o menino. Você faz até o centro agropecuário, se quiser. Ele tem 4 galinhas, 2 cabeças de gado. Tu é doido. Você faz o censo demográfico e o censo agropecuário de uma vez só, numa casa. Porque não há essa atitude de reserva. Ok? Que são relações típicas do rural, onde existe uma distância geográfica e uma proximidade social.
No urbano, existe uma proximidade geográfica e uma distância social provocada por essa atitude de reserva que foi percebida, descoberta por Simmel em 1890. É um gênio. Mas certamente hoje foi o primeiro dia, a primeira vez que vocês ouviram falar desse rapaz. Que nem é considerado pela sociologia um autor importante. Porque é um crime, um absurdo. Cara, os fenômenos sociais de hoje, vocês acabaram de ver, que vocês praticam sendo explicados por Simmel. Sim. A sociologia, ela classifica enquanto os alunos não têm muita importância pelo trabalho que eles têm projeto de vida, né? Sim. Então, quer que seja não foi classificado algo. Porque, além disso, há outros dois critérios: o gênero e a idade. A sociologia, como qualquer ciência, e as ciências, como qualquer expressão da humanidade, são caracterizadas pelo machismo, misoginia, patriarcado, outras questões mais. Lamentavelmente, é a mais pura verdade. Nós vamos estudar no segundo ano autoras clássicas. Olha que loucura. A gente já costuma falar nos pais de sociologia. E a mãe? Já é onde a gente vai estudar no segundo. Já citaram o nome. Henriette Martineau, socióloga clássica, escreveu 57 anos antes de Durkheim. As mesmas coisas que ele disse depois. Mas não foi ele que disse, foi ela, não tem valor. Ela tem um defeito gravíssimo, cara, mulher. Ninguém nunca ouviu falar em Henriette Martineau. Mas ela é a precursora da sociologia. Realmente ela pariu esse negócio. Os temas sociais que Henriette Martineau investigou, meio século antes de Durkheim e Weber, foram de uma profundidade terrível. Vocês vão ver comigo ano que vem. Os que passaram de ano, pode ter certeza, vão ver comigo. A primeira coisa que vão ver é Martineau. E você vai ficar passando a mesma revolta, fúria, indignação e espanto. Por que diabo é que essa mulher nunca foi lida? Porque o que Weber diz sobre atribuir um sentido a uma ação, ela já tinha dito. Escrito, não foi? Ela não falou em público, ela escreveu, tem livro. O livro de Augusto Comte, que é o marco divisor das ciências humanas e sociais, a obra de Augusto Comte, ela traduziu do francês para o inglês, e Comte disse: ficou melhor do que o original. A versão que ela leu, interpretou, fez tipo uma tradução autorizada por Comte, ele leu e falou: rapaz, está melhor do que o meu. Comte disse isso. Weber, que vimos na aula passada, foi casado com Marianne Weber. Ela, tudo que Weber descobriu da sociedade foi a partida dela, mas nunca assinou embaixo, só tinha o nome dele. Toda a obra de Weber é da família Weber, do casal Weber, não é só do Max. Mas quem é que sabia até hoje de Marianne Weber? Aqui. E te garanto, sem nenhuma. Sem nenhuma não, mentira. Com muito orgulho, te garanto. A aula que vocês vão ter sobre Henriette Martineau ano que vem, aqui comigo, no segundo ano de sociologia, nenhum outro aluno do IFP terá. Nenhum. É orgulho para mim ser o único professor do Piauí que faz isso. Talvez uns 3 no Nordeste, uns 5 no Brasil. É um orgulho ser um dos representantes que fala da sociologia clássica feminina. Mas é uma lástima. Só 5 professores no Brasil falarem dela. E de cima é só eu mesmo. E é um crime, porque vocês acabaram de ver como o sino é atual, velho. Vocês foram se ver na teoria de sino, que vocês fizeram ontem. É clássico. Ultrapassa a geração. É por essa razão somente, só por essa razão, porque cometeu o
gravíssimo crime de nascer com uma porta USB e não um pendrive entre as pernas. Analogia, professor. A analogia apropriada ao curso de vocês. Eu sou desses. Tudo bem aí? Vamos lá? Então, nesse dia que eu estava, né? Essa é a pergunta que eu fazia lá no começo, é essa, né? Sobre que tipo de exemplos ainda temos nos dias atuais de sociedades simples que se baseiam em solidariedade mecânica por semelhança. Cara, aqui é o quê? Essa sala aqui é o quê? É ou não é uma sociedade simples? Qual é o elemento que os aproxima? Os torna um grupo. Não é a semelhança, não. Eu não falo do uso da farda, não. Da farda horrorosa, não. É da perspectiva de vida de vocês. Vocês têm um ponto em comum. Qual é a divisão social das tarefas do aluno? Tem um líder de turma que vai para o conselho de classe. E só. O resto faz as mesmas coisas. Se você não vier para a escola amanhã, se você morrer, Deus o livre. Talvez amanhã não tenha nada por causa do lucro. Mas não vai fechar a escola por causa do você vai, não. Se você só reprovar, para não ficar tão dramático, né? Se você só reprovar no final do outro, para não ficar tão dramático é foda, né? Reprovar é dramático, velho. É igual morrer praticamente, né? Mas se você só reprovar ao invés de morrer, os outros vão ficar reprovar tudo também? Não, vamos ficar aqui, amanhã já falei que reprovou. Não, sabe, fica um outro de boa e o outro que se lasque. Porque você não é indispensável. A informática 1, A e B não depende da sua existência, não. Você só é mais um aluno. E não é porque você não seja importante, porque você faz as mesmas coisas que o outro. A função social do aluno, a sua tarefa é assistir aula, fazer prova. Não, senhor, padre de história, agora que é 12 e 5. Querem colocar o professor, rapaz, que está. Aqui eu tô ligando ele não, é pra liberar mais cedo. Libere não. Agora começou a assistir aula, tá vendo? É outra tarefa aí, outra matéria. Agora que começou a aula pra você, eu tá. Tô de olho em ti, bichão. Presta atenção. Não? Hoje tá prestando atenção na aula. Ah, que bom. Esqueça do horário, deixa comigo, essa parte do horário aí. Então, a sala de aula, o ambiente escolar, essa sala aqui é um exemplo de solidariedade mecânica. Mas eu gosto de um exemplo melhor. Meu preferido. Uma torcida de futebol. De um clube de futebol. Para que exemplo melhor de sociedade simples no mundo atual, baseada na semelhança, na solidariedade mecânica, do que uma torcida de futebol? A nação rubro-negra. Você olha lá no Maracanã, 70 mil pessoas amassando o Corinthians na final da Copa do Brasil. Arrascaeta, Gabigol e Pedro fazendo gol. 70 mil pessoas lá, vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. Ali tu consegue olhar para aquela multidão, para aquela nação e dizer, aquele ali é advogado, aquele ali é engenheiro, aquele ali é professor. Não, só vê tudo mulamba. É semelhança. Veja que a identidade do grupo na solidariedade mecânica é maior do que a identidade individual. O indivíduo ele não aparece na sociedade simples. Só aparece o grupo. Entendeu? Porque a semelhança torna todos invisíveis. E só se vê o grupo. Já nas sociedades complexas, o indivíduo aparece mais, salta um pouco aos olhos, embora a força do coletivo predomine ainda. Porque ali eu preciso do outro para viver. E o cara me faz um exemplo bem cachorrinho, ele é péssimo de exemplos. Ele fala de o agricultor e o médico. Mas é um exemplo bom. Boboquinho, mas é um exemplo bom. O agricultor coloca o alimento na mesa do médico. Portanto, o médico depende do agricultor para viver. O médico cura a saúde debilitada do agricultor. Portanto, os dois são
interdependentes. E é esse tipo de vínculo que torna as pessoas um grupo nas sociedades complexas. O que ele chamou aí de solidariedade orgânica. Então, o grupo é mais forte do que o indivíduo mas o que realmente é mais forte é a dependência entre eles. É isso que caracteriza uma sociedade orgânica. Mas os laços são mais frágeis. Porque se eu não precisar mais do outro, desfez o laço. Compreende? Lá na sociedade simples, por ligação mecânica, o vínculo é mais forte. Porque eu gosto do outro mesmo, porque ele parece comigo. Ele não depende dele para dar, mas eu estou ali do lado dele. Então, as sociedades orgânicas, elas começam a se distanciar. Porque o vínculo é muito formal, é só a necessidade. Então, se eu tiver mais renda que o outro, se eu tiver mais condições financeiras que o outro, eu acabo camuflando essa dependência. Entendeu? Então, é um vínculo menor que vai se enfraquecendo, causando a doença social típica das sociedades orgânicas complexas. O Durkheim me chamou aí de anomia. O que é a anomia? É quando os laços sociais estão enfraquecidos. Quando mesmo dependendo do outro, eu deixo ele para trás. Porque eu consigo de outra forma superar essa dependência. Então, o que é uma sociedade anômica? Uma sociedade em que os laços começam a desaparecer. E alguns indivíduos vão ficando para trás, se perdendo pelo caminho. Porque o vínculo não é tão forte. Tanto é que Durkheim, como médico da sociedade que é, positivista que Durkheim é, ele diz: qual é a solução para curar a anomia social? Ou seja, essa doença causada pelo enfraquecimento dos laços sociais. Aumentar as corporações. Intensificar dentro da sociedade o surgimento de grupos sociais que se unam por laços mecânicos. Então ele fala: os professores têm que se reunir em grupos sociais só de professores para fortalecer os vínculos. Os médicos se reúnam entre eles dentro do grupo total, mas só os médicos para fortalecer seus laços. Então que cada profissão, que cada representante de uma divisão social do trabalho esteja dentro de um grupo. Eu sou a sociedade toda, mas antes eu sou o grupo dos médicos. Então é criar vínculos mecânicos por meio do trabalho, claramente, dentro da sociedade que é orgânica. Compreenderam? Essa é a proposta de Durkheim. Para curar essa anomia é aumentar a tal da coesão social, que é o último termo da aula de hoje. O que é que Durkheim entende por coesão social? É o oposto de anomia. Então, uma sociedade anômica é uma sociedade que os laços estão enfraquecidos, estão distantes, estão frios, estão quase quebrando. A solução? Aumentar a coesão. Aumentar a quantidade de vínculos que o indivíduo tem na sociedade. E a sugestão que ele dá para isso acontecer é que as pessoas se reúnam por meio de suas profissões. Vai ter o grupo de professores, todos iguais, dos médicos, engenheiros, arquitetos, jogadores, alunos. Então, quanto mais os grupos sociais se reunirem em torno de suas semelhanças, mais vínculos acontecerão. E não haverá essa noção do indivíduo perdido. É isso que ele chama de coesão social, como cura para essa anomia social. Ok? Uma sociedade anômica é uma sociedade doente, porque os laços estão enfraquecidos. Uma sociedade coesa, uma sociedade saudável, porque os laços estão reforçados. Então, fica claro que para Durkheim, a solidariedade social preferida dele é a solidariedade mecânica. Certo? Então, quanto mais houverem mini-sociedades simples dentro da sociedade complexa, mais chance você terá de ter uma sociedade mais saudável. Ele chama isso aí de corporações. Tudo bem? Então é essa a visão durkheimiana da relação indivíduo e sociedade.
Na aula que vem falarei sobre a visão marxista e de Weber. Ok? Agora sim terminou. Obrigado a vocês pela atenção. Até a próxima. Até mais. Semana que vem.